Jornal DR1 na coletiva Meu Tomati, aqui ao meu lado Eduardo Mariano, vice-diretor da Câmara de Comércio da Itália. Eduardo, qual a importância de um evento como esse? Esse evento, que é uma coletiva de imprensa, a importância dele é fazer uma ampla divulgação do projeto que a gente está tocando aqui no Rio de Janeiro, que promove o tomate em conserva do centro e sul da Itália. E é um projeto que visa conscientizar o consumidor da qualidade do produto, da rastreabilidade, da sustentabilidade e do sabor diferenciado por conta do terroir europeu. Então a gente promove, a função da Câmara de Comércio é promover o Made in Italy. Então, por meio desse projeto, a gente cria um consumo consciente, a gente fomenta o consumo e fortalece a cultura do consumo do produto italiano de boa qualidade aqui no Brasil. O diferencial entra pela questão do solo lá da Itália, realmente para ter esse sabor diferente. Principalmente porque na Itália tem vulcões, então o terroir na Europa é diferente, de um lugar é diferente para o outro, e que é diferente do Brasil. A gente tem a sensação de que no Brasil tudo que se planta dá, de fato, porque a gente tem um clima muito favorável, mas nesses países que tem estações bem definidas, que tem vulcão, tem uma quantidade de minerais no solo muito diferente. Tanto que aqui no Brasil a gente tem a água que a gente bebe é um pouco ácida, enquanto a água que bebem na Europa é mais alcalina, tem uma quantidade enorme de magnésio. A gente tem que repor magnésio aqui, e lá eles têm magnésio em abundância na água. Então você imagina que isso tudo interfere no sabor do alimento, além da questão da sazonalidade. Isso interfere muito também no sabor, uma coisa que aqui no Brasil a gente não respeita tanto, justamente pela temperatura constante que a gente tem. Agora, esse evento que começou aqui hoje, né, a coletiva de imprensa, continua, né? Durante a semana, vai ter degustação em alguns lugares. Fala pra gente. Então, amanhã, a partir de amanhã, a gente vai ter degustação nas lojas do Zona Sul da Barão da Torre e da Dias Ferreira, uma fica em Ipanema, outra no Leblon. No nosso Instagram vocês encontram a programação direitinho com os horários. E 2 restaurantes do Rio de Janeiro vão oferecer um menu especial dedicado ao tomate, que é o Il Piccolo, em Ipanema, na Avenida Vieira Solto, almoço e jantar. E o Nolita, o do New York City Center e do Village Mall, vão oferecer no almoço um menu especial dedicado ao tomate. E a Vero Gelato e Café, que fica em Ipanema, preparou um sorvete de tomate. É vegano esse, e a gente está super curioso para provar como é que ficou. Ficado muito bom, também fiquei curiosa agora. Sim, com certeza, deve ter ficado maravilhoso. O tomate é uma fruta, tanto que vocês viram aqui na degustação que não tem só preparos salgados e aqueles clássicos que a gente conhece. Tem muitos doces que podem ser feitos com tomate, até mais interessantes do que esse que a gente conhece. Então, assim, a ideia é explorar novas possibilidades de culturas diferentes. A gente viu o chefe falar agora há pouco que na Itália colocam um tomate no feijão. Não o tomate in natura, o tomate em conserva. Uma colher de passata ou de concentrado de tomate é um condimento do feijão, coisa que a gente jamais pensaria em fazer aqui. Então, explorar essas possibilidades, além de você criar um consumo consciente, mostrar para as pessoas que aquilo tem um sabor que é diferente, que é melhor, que você consegue saber o percurso que ele vai fazer da plantação até a sua mesa, totalmente rastreável. Então você cria essa consciência, a pessoa ela tem prazer em consumir aquilo. Divulgar os sabores da Itália, né? Divulgar os sabores da Itália, que não são tão óbvios quanto as pessoas pensam. A Itália não é exatamente aquilo que a gente vê, que está no imaginário das pessoas. É uma cultura gastronômica muito diferente. Não vou dizer que é tão antiga, porque os pratos clássicos da Itália no mundo não são tão antigos assim, mas que as pessoas conhecem muito do seu preparo. Quando você se senta à mesa na Itália para uma refeição de domingo, você passa pelo menos umas 4 horas, e 70% do tempo as pessoas estão falando da comida. Elas estão falando do sabor do tomate, elas estão falando do sabor da berinjela. Então, por isso que essa sensibilidade para o terroir, para o sabor das coisas, para o preparo, comida feita com tempo, isso é muito importante para eles. Então, eles não se importam em pagar mais por um produto de boa qualidade, e é isso que a gente está tentando fazer aqui. É claro que a gente não quer que custe mais, obviamente. A gente, aumentando o consumo, o valor vai diminuir, por consequência. Mas a gente quer que as pessoas comprem aquilo com prazer. Noi non facciamo
promozione di una marca singola, che sono tante. Noi promuoviamo il prodotto pomodoro italiano. Natália, do Que Fazer no Rio, prestigiando aqui esse evento, ela que teve, né, a oportunidade de ter a experiência de ir lá ao vivo, conhecer de perto, né, os tomates em conserva do extremo sul da Itália, do centro-sul da Itália. Como é que foi isso? Foi uma experiência extremamente saborosa, né? Comi tomate pra caramba e mais do que isso também eu tive uma oportunidade de ver como é que funciona o comércio exterior, como é que funciona relações internacionais. Foi uma verdadeira aula mesmo, né? Ao vivo ali de várias coisas. E o tomate italiano é uma delícia, só que às vezes aqui no Brasil a gente não tem a dimensão de todo o processo, né? Desde a colheita até a embalagem, até o processo da fábrica. E foi muito legal assistir e documentar isso para trazer para os seguidores, porque nem eu fazia ideia de como é que era, né? E o produto italiano realmente é um produto de muita excelência. Então, poder estar lá e trazer isso para os seguidores, trazer isso para as pessoas, foi muito importante, porque eu primeiro tinha que ter a dimensão, né, de como que é um produto extremamente excelente para poder trazer, e foi uma experiência fantástica. Quem puder, é só ir lá conferir no Que Fazer no Rio, que está lá toda essa experiência que a Natália registrou. E, Natália, fala também para a gente qual a importância e responsabilidade de levar para as pessoas, né, como você leva as notícias do Rio, gastronomia. Olha, o papel do influenciador é muito importante, né? E isso é um recado até para quem está chegando na internet, porque a internet ela é um rastro de pólvora. Qualquer coisa que você coloca na internet, ela pode explodir, né? Então, assim, pode alcançar muita gente. Hoje, um alcance mínimo da minha página são 20 mil pessoas. Então, assim, quando não alcança 20 mil. Então, é sempre preciso uma responsabilidade. E eu indico tudo aquilo que faz sentido para mim, que eu gosto. E quando eu não gosto, eu falo também. Porque eu acho que a pior coisa que tem é quando a gente, né, separa um dinheiro, a gente vai, gasta um dinheiro, o dinheiro não cai de céu, costumo falar isso, não dá em árvore. Então, tudo que a gente vai fazer, a gente quer a melhor experiência possível. Não tem nada pior do que você gastar dinheiro com comida ruim. Você ir lá, ver a indicação de uma página e chegar e a experiência não ser boa. Claro que a gente não vai ter esse controle sempre, mas o máximo de cuidado e apuro que eu puder ter com as minhas pautas, eu busco ter. E a responsabilidade, né, de honrar o que veio antes, de honrar a tradição, de honrar a história das pessoas, né, porque tá todo mundo aí tentando fazer um ótimo trabalho, e a nossa função, que está na ponta do iceberg, que é levar isso para o público, é fazer da forma mais ética. Essa aqui é a diferença da área. Outra coisa, tem muita gente que me pergunta, eu faço molho de tomate. Eu falei, você faz molho de tomate. O tomate brasileiro é muito aguado. Agora, mas eu faço... Chefe Arnaldo Pantani, do restaurante O Piccolo, participando aqui da coletiva Meu Tomati e preparando essas delícias aqui pra gente, né? É uma pequena degustação de como a gente pode usar o tomate criando prato. Passando da experimentando um tomate natural, até chegando com a sobremesa, fazendo um coulis com tomate, uma geleia e um prato com uma lasanha e com um prato frio, feito com tomate pelate assado, deixando ele com uma crosta de queimadura, para dar um sabor um pouquinho de como fosse defumado. Agora, no extremo sul da Itália, tem vários tipos de tomate, cada um para um prato. Cada um para pra vários pratos. Para vários pratos. Sim, um pelate mais famoso e mais gostoso é o San Marzano, que però não é de uma grande produção, então é muito pequena. E nós que moramos lá perto temos o privilégio de degustar. É muito mais caro respeito ao pelate normal, mas a maioria a gente usa com pelate comum. Então, fazendo vários tipos de prato que sempre tem um pouquinho de base o tomate. Depois tem o datterino, o pechino, o tomate para fazer a salada. E durante a coletiva você explicou também que esse tomate, pela qualidade também, acaba tendo uma economia que se gasta menos, por exemplo, para preparar o molho. Com certeza. Se você vai
não nada contra o tomate produzido aqui no Brasil. Eu faço tomate seco com aquilo brasileiro. Mas para ter um resultado, tem muito gasto, seja de gás, tempo e tem uma muita perda. Então tem uma redução enorme que, fazendo o cálculo, vale a pena comprar importado. Agora, durante a coletiva, o chefe prometeu fazer um sorvete de tomate, né? Vou tentar de fazer um e depois vamos ver. Eu testo primeiro, se é bom, eu propongo uma degustação aos outros. Se é ruim, eu falo que estou tentando ainda. E aí, quem quiser conhecer tem que ir lá no Rio Piccolo Ipanema, né? É sim, o Piccolo Ipanema, na Vera Soto, 234. E essa foi a coletiva da imprensa Meu Tomati, que trouxe os sabores dos tomates do centro-sul da Itália. Eu sou a jornalista Ana Lu Freire, do jornal DR1, Sua Cidade, Seu Jornal, compromisso com a verdade.